Olá pessoal, estamos aqui então para a nossa segunda aula sobre evolução e só para a gente retomar um pouquinho, na aula passada nós conversamos um pouco sobre o histórico de como alguns pensadores do passado tentaram responder a perguntas de como a vida surgiu e de como a vida se deriva no nosso planeta, né? Então, e aí nós vimos que quem começou a pensar nisso foi Aristóteles, e depois da Idade Média, quando a gente teve muita influência religiosa, nós vimos o surgimento do criacionismo e a sua raiz, né, a sua ramificação no fixismo. Depois, no iluminismo, a gente viu Buffon, que trouxe a teoria da biogeografia. Vimos o Wallace, Darwin e Lamarck. Na aula de hoje, a gente começa falando um pouquinho da dualidade que existe nas teorias entre Darwin e Lamarck. Então, pessoal, quando a gente pensa no que Lamarck falou sobre a lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, a gente tem então uma boa representação aqui nessa imagem, né? De novo, com aquela teoria das girafas. Basicamente, aqui nós temos girafas que têm o pescoço curto e o alimento está no alto, e elas estão forçando o pescoço e, consequentemente, a cabeça para alcançar esse alimento. E elas conseguem. Quando elas conseguem, elas têm sucesso alimentar, elas se alimentam. Segundo Lamarck, ao adquirir essa característica, elas passam a ter a habilidade de passar essa característica para a geração seguinte. Então, na geração seguinte, a gente vai ter os filhos dessa girafa da geração anterior, que já vão ter o pescoço maior e mais alto ainda. Ou seja, a cada vez que elas vão forçando o pescoço mais para cima, esse pescoço vai ficando mais alto. Lei do uso e desuso. Usou o pescoço, ele cresceu. E da transmissão dos caracteres adquiridos. Adquiriu a característica do pescoço ser maior, consegue passar essa característica para frente, para a geração seguinte. Problema disso, turma? O problema é o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo nosso na atualidade? Imagina que você, eu, uma pessoa qualquer, sofre um acidente e perde um braço. Essa pessoa se casa, resolve ter filhos. Como ela perdeu um braço, segundo Lamarck, os filhos dessa pessoa não vão ter braço. Porque é um caractere adquirido, ou seja, durante a vida dele ele perdeu o braço, e então ele passa essa característica para a geração seguinte. Consequentemente, todos os filhos nascem sem braço. A gente sabe que essa teoria hoje não é verdade. A gente tem a comprovação de muitas pessoas que sofrem acidentes e têm filhos com a sua anatomia completamente normal. Qual foi o erro de Lamarck? O erro de Lamarck foi acreditar que todas as mudanças que o nosso corpo sofre vão passar para os genes. E dos genes vão passar para os gametas, óvulo e espermatozoide, que vão passar para a geração seguinte. Por que esse erro aconteceu? Porque na época de Lamarck, Mendel não tinha publicado os seus estudos. Lamarck não tinha entrado em contato com os estudos do Mendel. Então ele não tinha as explicações da genética para ajudar a entender como é que essas características eram passadas e por que algumas vezes elas não eram passadas. Quando Darwin trouxe a sua teoria, ele fez um pouquinho diferente, ó. Ele fez o seguinte, ele falou assim, ó, imagina então uma população de besouros que tem alguns de cor verde e outros de cor marrom. Esses besouros estão no meio ambiente e eles sofrem a ação de predadores, ou seja, dentro de uma cadeia ecológica, a gente vai ter predadores comendo esses besouros. Por algum motivo, os besouros verdes, são mais atrativos para os olhos do passarinho. Consequentemente, o número de besouros verdes nessa população cai, porque são os mais predados. Na próxima geração, o que a gente vai ter? A gente vai ter besouros marrons gerando filhos marrons, besouros verdes gerando filhos verdes. Como a gente tem um maior número de besouros marrons, é comum de se pensar que na próxima população a gente vai ter um maior número de besouros marrons do que de verdes, e é o que a gente está vendo aqui. Com a continuação da predação, vai chegar uma hora que não vai ter mais besouro verde para formar a população seguinte.
E aí então a gente diz que a população de besouros verdes foi extinguida pelo meio ambiente. Então, não é que o besouro marrom era mais, sofreu alguma ação do ambiente de uso e desuso e conseguiu passar a cor marrom para a geração seguinte. Ele já tinha a cor marrom nos seus genes. E ele passou para a geração seguinte porque era o que ele já tinha. Então ele só sabia produzir gametas de cores marrons. Quem disse se ia ser o marrom ou o verde que ia sobreviver foi o meio ambiente, seleção natural. Olha o próximo slide que mostra a mesma comparação, só que só com girafas agora. Então, segundo a teoria de Lamarck, a gente tem lá as girafas de pescoço curto, que para alcançar o seu alimento tiveram que esticar o seu pescoço e até ficar com o pescoço maior. Já para Darwin, olha só como é que acontece. Você tem girafas com diversos tamanhos de pescoço, pequeno, médio e grande. Conforme o alimento estava no alto, quem tinha o pescoço pequeno não alcançava. Se não alcançava, não come. Se não come, morre. Se morre, não passa seus genes para a geração seguinte. Quem tinha os pescoços maiores, conseguiam comer. Comeu, não morria, sobrevivia. Sobreviveu, passou, teve geração seguinte, teve filhos. E o gene de pescoço maior foi passado para a geração seguinte. Consequentemente, as girafas que foram selecionadas pelo meio ambiente foram as de pescoço maior. Sendo assim, então, turma, surgiu a partir das teorias de Darwin o que a gente chama hoje de darwinismo. E o que é isso? A partir da viagem que Darwin fez, então, Darwin entrou lá em Londres num navio chamado Beagle, saindo então de Londres, ele passou por Salvador, depois ele passou um pouquinho mais ao sul do Brasil, aí ele foi lá para a ilha de Galápagos, deu a volta, passou pela Austrália, passou pelo sul da África e voltou para Londres. E nesse tempo que ele passou viajando, que ele passou, se eu não me engano, foram 3 anos, ele coletou um monte de amostras de vários seres vivos diferentes. E ele já, antes de ir, ele já tinha uma ideia do que ele queria. Ele tinha uma ideia sobre a teoria da evolução, observando os pombos, conforme a gente já falou na aula anterior. Mas ele queria comprovar isso para diversas espécies diferentes, não só de aves, mas de plantas e animais. E quando ele fez essas coletas, ele conseguiu ter essas comprovações. Tanto o Wallace quanto o Darwin, eles tiveram a sua teoria extremamente influenciada por Malthus. Malthus foi um religioso que publicou esse livro que chamava Princípios da População e como é que ia ser o futuro da sociedade, como é que a sociedade ia ter que se virar. Segundo o que Malthus afirmava, ele falava o seguinte, é matemática pura. Nós temos uma população hoje de seres vivos no planeta que cresce numa progressão geométrica, ou seja, está aumentando muito o número de seres vivos no planeta. E o alimento para esses seres vivos não cresce em progressão geométrica, ele cresce em progressão aritmética, ou seja, ele cresce numa velocidade muito menor. Além do que, existe uma briga por espaço, porque esses seres vivos vão usar um espaço no planeta. E esse espaço é limitado. Então vai chegar uma hora que não vai ter comida e não vai ter espaço para tudo isso. E então vai começar a ter o quê? As populações vão começar a ser dizimadas por essa pressão ambiental. Então, tanto para Wallace quanto para Darwin, essa teoria fazia muito sentido. E aí eles levaram em consideração as ideias de Malthus e publicaram então a teoria tanto do selecionismo quanto a teoria da seleção natural. Selecionismo para Wallace, seleção natural para Darwin. Darwin publicou o que? Nesse livro aqui, Origem das Espécies, né? Então ele fez as suas publicações das suas ideias nesse livro, enquanto o Wallace, conforme a gente já falou, e os geográficos, mostram o que foi o que aconteceu em Galápagos quando ele observou o bico de um pássaro chamado tentilhão. Esse pássaro tinha
tinham diversos exemplares diferentes, com bicos muito diferenciados, sendo todos da mesma espécie. E ele reparou que cada bico estava adaptado para um tipo de alimento diferente. Então tinha pássaro que comia, tinha tentilhão que comia grão, tinha tentilhão que comia molusco, tinha tentilhão que comia frutas. E para cada bico você tinha um alimento diferente. Então ele começou a ver que você tinha provavelmente uma ave ancestral, um tentilhão ancestral, que produziu tentilhões geneticamente diferentes e o meio ambiente, de acordo com o fornecimento de alimento, foi selecionando quais eram os tentilhões melhores adaptados para viver naquele lugar. E tinha os dados econômicos, baseado então na teoria econômica de Malthus, falando que o meio ambiente não ia aguentar toda essa população. Essa figura aqui mostra um pouquinho dos dados biogeográficos quando a gente pensa na Pangeia, que era aquele continente junto, né, antes da separação, antes da deriva continental, e a gente tem aqui, ó, nessas manchas de mesma cor, seres vivos que têm características muito próximas, que comprovam que existia um corredor por onde eles passavam e por onde eles viviam, que com a separação desses continentes, por exemplo, aqui na América do Sul e na África, pela separação e pelo espaço de um oceano entre eles, não seria possível que isso acontecesse se a gente não tivesse esses dados contando para a gente, então, que um dia esses continentes foram grudados, né? Lembrando, então, que essa foi uma teoria de Wegener, lá, que a gente viu isso lá no 6º ano, quando a gente falou de deriva continental. Gente, mas a teoria de Darwin não é só maravilha, não. Existiam críticas. Uma crítica forte é que Darwin não explicava por que as populações eram diferentes. Da onde surgiam os bicos diferentes dos tentilhões, por exemplo? E que muitas vezes ele não achava quem eram os fósseis que transitavam entre uma espécie e outra. Por não encontrar esses fósseis, a teoria dele não caiu muito nas graças da sociedade, não. Eles gostavam muito do criacionismo e eles ficavam com dificuldade de aceitar. Darwin, assim como Lamarck, também não tinha entrado em contato com Mendel, não sabia da teoria da genética. Então, ele morreu sem saber explicar como é que acontecia essa heterogeneidade nas populações. A partir disso, depois de um tempo, surgiu o neodarwinismo. E o neodarwinismo, então, é um darwinismo revisto a partir das ideias da genética. E aí a gente tem as ideias de mutação, as ideias de deriva genética, as ideias dos cruzamentos dentro de uma população, que são aplicadas às ideias de seleção natural, já entregues para a gente a partir de Darwin e de Wallace. Hoje o neodarwinismo é bem aceito e a gente ainda tem uma briga muito forte de criacionistas com evolucionistas. Nada contra, cada um na sua linha de raciocínio, e a gente continua buscando uma resposta que nos convença cada vez mais sobre qual é a origem da vida e dos seres vivos. Turma, muito obrigada pela atenção de vocês. Está aqui novamente as referências da nossa apresentação e eu vejo vocês numa próxima aula. Bons estudos!